O título da reflexão de hoje é Lições de Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Jó, capítulo 1, verso 1. Todos conhecem o antigo jargão, paciência de Jó. Este termo foi cunhado da Bíblia, especificamente do livro de Jó, que conta sua história e suas atitudes nos momentos mais difíceis que ele viveu. Teólogos afirmam que essa personagem realmente existiu, baseando-se em vários relatos de civilizações com bases religiosas distintas e que contam a história deste mesmo homem. O livro de Jó é muito rico e traz inúmeras lições. Porém, na mensagem de hoje, vamos nos ater apenas a 3 lições que Deus nos passa através da vida do seu servo. Sua luta independe de seu status social e espiritual. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Jó, capítulo 1, verso 3. A Bíblia conta que Jó não era um dos maiores, mas sim que ele era o maior do Oriente. Trazendo para os dias de hoje, em questão de posses, Jó estaria no topo da lista da revista Forbes, como a maior fortuna. Não bastasse os bens que ele possuía, Jó também era espiritualmente diligente. Vejamos. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó, capítulo 1, verso 5. Jó era cuidadoso com sua vida espiritual e oferecia sacrifícios regulares por ele e seus filhos. Mesmo com tantas posses e sendo uma pessoa espiritualizada, Deus não se importou que Jó perdesse tudo e que, ainda mais tarde, fosse humilhado por seus amigos. Essa questão em si pode ser tema de uma outra mensagem, mas vamos nos concentrar no fato de que, mesmo com tantos recursos, nada pôde parar a vontade de Deus e a luta de Jó teve de ser travada apenas com sua fé e perseverança, o que nos leva à segunda lição. Resiliência, mesmo sem ter perspectiva de melhora. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Jó, capítulo 1, versos de 21 a 22. Jó perdeu todos os seus bens. Sua saúde ficou debilitada demais e mesmo assim, em nenhum momento ele perdeu a sua fé ou culpou a Deus. Essas atitudes que geraram o jargão que falamos no início da mensagem, a paciência de Jó. Isso porque seus amigos mais próximos o questionaram duramente, pois nessa época tinha-se a perspectiva de que se uma pessoa não era próspera ou tinha pouca saúde, estava em pecado. Além de seus amigos, sua própria esposa não o apoiava. Vejamos. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó, capítulo 2, verso 9. Jó foi muito resiliente em aguentar seus problemas emocionais, de saúde e a acusação de seus amigos e família, mesmo sem ter ideia de como sua vida seguiria. Pelo contrário, em alguns momentos, o livro de Jó deixa claro que ele estava conformado com sua possível morte devido ao estado deplorável em que se encontrava. Restauração de vida. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos.
Jó, capítulo 42, verso 12. Por conta das atitudes de Jó, Deus o recompensou e restaurou sua vida, dando-lhe ainda mais bens do que ele possuía antes de sua terrível fase. Como se não bastasse a reconstrução financeira, Deus também fortaleceu ainda mais a vida espiritual de Jó, a ponto de ele fazer esta declaração: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó, capítulo 42, verso 5. A história da vida de Jó nos anima a entender que nem sempre temos culpa de nossas lutas. Às vezes, o fato de sermos pessoas espiritualizadas nos capacitam para passar por estes momentos e, através disso, ser exemplo para os outros. A vida de Jó nada mais é do que um exemplo a ser seguido, um exemplo de resiliência, respeito e sujeição aos desígnios de Deus, além de ser também um exemplo de vida restaurada. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Se inscreva no canal, curta e comente o vídeo. Também o compartilhe, pois essa mensagem pode ajudar muitas pessoas.